Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao BMC Stock desta segunda-feira, 21 de fevereiro. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. Incêndio atinge fábrica da Alpargatas em Santa Rita, na Paraíba. Aliança Sonai compra a participação de mais de 5% na BR Malls. Produtores de petróleo árabes dizem que OPEP+ deve manter acordo de produção atual. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. A gente começa já o estoque com meu boa tarde para Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora nessa segunda-feira, início de semana. E é claro, a gente vai trazer muita informação do mercado e repercutir os principais assuntos com os nossos convidados de hoje, já que a gente conversa com o Roberto Dumas, professor especialista em economia internacional, e também teremos por aqui o André Massaro, ele é analista da carteira do investidor, também trazendo um panorama bem legal aí sobre os assuntos que a gente vai abordar nesse comecinho de semana. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André separa, trazendo um olhar diferenciado aí das principais economias do Brasil e do mundo, né, Isa? Isso aí, Hanna. E a gente começa então com os números do mercado financeiro. O Bovespa, que está oscilando bastante, no momento opera em alta de 0,38%, operando a 113.304 pontos. Nós temos aqui as maiores perdas, aqui lojas Renner com 4,38% de queda, Cielo também caindo aí quase 5%, o Positivo também 4% recuando, Marfrig com 2,96% de queda entre as maiores perdas. Agora, no ganhos aqui temos Rumo com quase 5% aí subindo, PetroRio, Pior3 com 3,28% de alta, Sabesp também sobe com 3,62%. Agora vamos ver os números internacionais com a Hanna, né, Hanna? Vamos lá, Isa. A gente segue então trazendo mais atualizações do mercado para você que está nos acompanhando. Acabei de atualizar aqui os principais índices para a gente ver então. A gente começa lá pela Ásia, vendo então que Xangai fechou no positivo por lá, com alta de 0,04%. Hansen fechou em queda de 0,65% e Nikkei fechou também no negativo 0,78% de queda. Já em relação às bolsas lá na Europa, DAX na Alemanha opera agora em queda de 1,38%, o FTSE no Reino Unido 0,09% de queda, CAC na França recua 1,50% e o índice Eurostoxx está aí também caindo 1,49%. Já em relação ao dólar, vamos ver como é que está o dólar agora. A moeda está recuando 1,10%, está sendo comercializada então na casa dos R$ 5,08. A gente volta então daqui a pouquinho para falar mais ou menos aí como é que estão os números pelo mundo, assim como o nosso Ibovespa também. Bom, e a gente continua, né, no nosso giro internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou com o princípio de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em um futuro próximo, desde que a Rússia não tenha invadido a Ucrânia. E vamos então com a nossa correspondente, Giovanna Lucatelli, que está de olho nesse assunto, está acompanhando de perto e tem mais informações para a gente aqui no estoque. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde a todos. O Kremlin disse hoje pela manhã que não há planos concretos para uma cúpula sobre a Ucrânia entre o presidente russo Vladimir Putin e o colega norte-americano Joe Biden, depois que o presidente francês disse que os dois líderes teriam concordado com o encontro. Uma cúpula pode oferecer um possível caminho para sair da maior crise militar da Europa em décadas. A resposta das bolsas foi imediata e os mercados financeiros subiram mais na esperança de uma solução diplomática. Mas tanto Washington quanto Moscou minimizaram as esperanças de um avanço. E imagens de satélite pareciam mostrar implantações russas mais próximas da fronteira da Ucrânia do que antes. O clima ficou ainda mais tenso ontem, quando o Ministério da Defesa da Bielorrússia anunciou que a Rússia estenderia os exercícios militares. A Rússia tem dezenas de milhares de soldados lá ao norte da fronteira ucraniana. O
porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que um telefonema ou reunião entre Putin e Biden pode ser marcado a qualquer momento, mas ainda não há planos concretos para esta cúpula. Os países ocidentais estão preparando sanções que dizem ser de longo alcance contra empresas e indivíduos russos no caso de uma invasão, incluindo medidas para impedir que instituições financeiras dos Estados Unidos processem transações para grandes bancos russos. Com vocês. Giovana, ainda como um desdobramento aí da situação, né, desse conflito no Conselho de Segurança russo, o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, confirmou a reunião de quinta-feira com o secretário americano Antony Blinken. O encontro vai ser em Genebra, na Suíça. Segundo o presidente francês Emmanuel Macron, o encontro entre Rússia e Estados Unidos, então, depende especificamente de Vladimir Putin, como a Paula havia dito agora há pouco. Já o presidente da Rússia, Putin, sinalizou agora há pouco que não há, então, perspectivas para um plano de paz para acabar com essa tensão com a Ucrânia, de acordo com informações da agência de notícias AFP. A notícia foi divulgada, então, um pouco depois dessa declaração do presidente da França, Emmanuel Macron. Bom, e mudando de assunto, produtores de petróleo árabes disseram que a OPEP+ deve manter o acordo de produção atual. E a Giovana Locatelli tem mais informações para a gente, né, Giovana? O comunicado veio neste domingo. O ministro do Petróleo iraquiano Irzan Abdul-Jabbar disse que, para o benefício de todo o mercado de energia, a OPEP+ deve permanecer com o acordo atual contínuo e sustentável. O ministro da Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, disse que Riad, que forçar apenas em fontes de energia renováveis, foi um erro e que o mundo pode não ser capaz de produzir toda a energia necessária para a recuperação econômica da pandemia de coronavírus. O príncipe Abdulaziz bin Salman disse que a pandemia e a recuperação em curso ensinaram o valor da cautela. Ele acrescentou ainda que a falta de investimentos fez com que os preços da energia subissem, mas que a Arábia Saudita continua investindo em capacidade de produção. É com vocês. Bom, falando em petróleo, a gente aproveita para ver como é que está a cotação nesse momento. Vamos dar uma olhada então que o petróleo Brent agora sobe 1,42%. Está sendo comercializado na casa dos 92 dólares, quase 93 dólares o barril, enquanto o WTI sobe 1,25%, vendido a pouco mais de 91 dólares o barril. Também a gente aproveita, inclusive, para dar uma olhada no setor de petróleo aqui no Brasil. A gente consegue olhar até aí no nosso mapa do calor, no nosso Profit. A gente vê então que só a Vibra Energia está aí recuando 0,25%. No mais, as empresas estão na nossa ala verdinha aí do mapa. PetroRio sobe 2,99%. 3R Petroleum 2,83% de alta também. Petri 3 e Petri 4 tem aí ambas com altas acima de 2%. E a Enalta sobe também 1,51%. Esse é o cenário então do setor de petróleo nesse momento, Isa. Bom, 12h48 e a gente volta a falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia com o professor de Economia Internacional, Roberto Dumas, que eu chamo agora para participar com a gente aqui do Estoque. Muito boa tarde para você, professor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação nessa segunda-feira com a gente. É sempre um prazer estar com vocês, gente. E com a audiência também. Muito obrigado. Professor, a nova aliança entre a China e a Rússia alarma os Estados Unidos e a Europa. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao participar de uma conferência em Munique sobre segurança no fim de semana, deu uma sinalização de apoio a Moscou, enquanto os russos aí têm pelo menos 150 mil militares na fronteira com a Ucrânia prontos para atacar. Onde é que o Brasil pode se beneficiar e se prejudicar com essa aliança? Eu acho que, veja, é aquela coisa, depende como o governo brasileiro se posiciona. O governo brasileiro tem se posicionado, melhorou agora, mas desde que o último governo entrou, de uma forma um pouquinho beligerante com a China. Está com a razão, não está com a razão, é como a gente sempre fala, não importa. O que importa é como a outra parte vai responder. E a China já há algum tempo está tentando diversificar
o fornecimento de matéria-prima, principalmente do agronegócio. Então, só para você ter uma ideia, existe um potencial inexplorado na região da Rússia e da Ucrânia. E desde o ano 2000, isso saiu até no Valor Econômico semana passada, a produção de trigo, milho, cevada e soja, lá na região da Rússia e da Ucrânia, subiu de 5% a 15%. Veja quem está interessado nisso daí. Obviamente que a China está interessada no alimento. É a quarto maior exportador de milho, a Rússia, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Trigo, por exemplo, que aí no caso é mais Estados Unidos e Argentina. A Rússia e a Ucrânia respondem com cerca de 1/4 do comércio mundial. Isso sem falar que a China já está presente na Etiópia, já está presente no Quênia, já está presente na Tanzânia, na Zâmbia, na África do Sul. Tudo isso por quê? Porque você tem muita terra arável lá, né? Então eles estão querendo, tem tempo. Ninguém está achando que eles vão substituir o Brasil para isso. Mas estamos arranjando novos concorrentes. Então, o Brasil, naquela expectativa ou naquela perspectiva de que estou no berço esplêndido, depende como você responde. O nosso parceiro comercial ele está diversificando o fornecimento dele, ou melhor, o suprimento dele. Está diversificando com a Rússia, está querendo diversificar com a Ucrânia, está querendo diversificar com mais de 8 países da África. Vai chegar um momento que o Brasil vai ter um ponto de inflexão no meu agronegócio. Então aí fica a pergunta que eu sempre faço: quem está diversificando mais rapidamente? O Brasil está diversificando os compradores do agronegócio ou os chineses estão diversificando mais rapidamente os suppliers do agronegócio? É óbvio que os chineses estão saindo na frente. Não estou dizendo que teremos um problema em 1, 2, 3, 4, mas eles já entenderam que não dá para confiar no Brasil 100%, o que é óbvio, não pode confiar em ninguém. Qualquer CFO vai fazer o quê? Sempre diversificar o supplier e sempre diversificar o comprador. Então, dependendo como nós respondemos ultimamente, os chineses estão saindo correndo, fazendo novas parcerias. E as minhas parcerias, como andam? Então, isso me deixa um pouco preocupado, porque a China está costurando acordos, não militares, mas ela falou, olha, você tem grão, você tem milho, você tem 1/4 da produção de trigo aqui. Eu já estou na África, de novo, a África tem terra arável, mas você precisa corrigir o solo, você precisa de ganho de escala, mas eles estão se mexendo. E aí fica a pergunta, em que momento o Brasil está se mexendo realmente para diversificar os meus compradores do agronegócio e não ficar tão dependente da China? Porque, no final das contas, o que acontece? A China fala, olha, não quero comprar porque eu estou com problema da vaca louca, tá vendo? É problema do chinês. Não, é coisa da gente depender de mais compradores e depender de mais fornecedores. Nunca botar, de novo, os ovos numa única cesta, né, Ana e Isa? Com certeza. E, professor, mudando um pouquinho de assunto, agora falando de inflação, a gente está vivendo uma enorme inflação no mundo todo, como a gente vem acompanhando, principalmente falando de alimentos, né? E por quais canais você acha que isso pode prejudicar o crescimento da economia mundial e principalmente se a gente falar sobre o canal do mercado de crédito dos Estados Unidos? Esse é um canal pesado, que pode machucar bastante, por exemplo. Vamos falar as notícias boas. Quer dizer, hoje em dia não tem notícia boa, né? Tem aquela que não é tão ruim assim. A inflação vai começar a rodar mais pesada, por quê? Porque petróleo subindo, gás natural subindo, fertilizante subindo, inflação de alimentos subindo, e isso vai fazer com que os Estados Unidos suba a taxa de juros mais rápido, a zona do euro suba mais rápido, e talvez até o Japão comece a subir a taxa de juros. O Brasil já está subindo, os mercados emergentes já estão subindo, e aí fica aquela pergunta: tem mais algum canal? E isso, só para você ter uma ideia, isso já traz uma perspectiva de um crescimento econômico mundial menor. E aí, que nem você colocou, Hanna, muito bem, qual é o canal da parte do mercado de crédito? De novo, eu peço desculpa a todo mundo, mas eu sempre gosto de colocar algum gráfico. Isa, se você puder colocar aquele gráfico para mim que eu passei para você, perdão.
Só para mostrar, deixa eu ver se está conseguindo. Não tem problema, não tem problema. Isso. Por exemplo, aqui do Yardeni Research. O que acontece? Quando você está no quantitative easing, no afrouxamento monetário, as empresas, as pessoas físicas, acabam tomando muito dinheiro. Acaba tomando muito dinheiro e acontece o seguinte, assim como aconteceu em 2018. O que está mostrando esse gráfico? As barras azuis. Vamos concentrar nas barras azuis. Está acontecendo o share buyback, ou seja, recompra de ações. Olha o que os americanos do Standard Poor's 500 estão fazendo com recompra de ações. Eles estão recomprando ações, veja, porque eles também entendem de finanças. Para que você está recomprando ação? Eu estou recomprando ação porque eu sei que a taxa de juros está subindo e vai subir mais ainda. Se ela vai continuar subindo, olha como o cara deve estar pensando. Se ela vai continuar subindo, provavelmente eu vou ter mais correção na Bolsa dos Estados Unidos. Então, recompro minha ação, isso diminui meu patrimônio líquido, que fica como ação em tesouraria, e dou essa ação em garantia para o banco. Aí você pensa, mas você tomou esse dinheiro no banco para fazer esse share buyback, essa recompra de ação, ou você usou o teu próprio dinheiro? Aí a gente mostra o outro gráfico. Só passando o outro gráfico. Olha só. Olha como as empresas aumentaram a alavancagem de corporate bond, de empréstimo bancário, tudo isso. Então você fica pensando, veja, as empresas norte-americanas, principalmente do Standard Poor's 500, estão tomando dinheiro adoidado, claro, para fazer capex, mas uma parte disso daí também é para fazer recompra de ações. Tá, mas ainda não entendi onde está a parte do mercado de crédito. Vamos explicar. Se a bolsa começa a cair, como está acontecendo, aquela ação que você comprou, que você recomprou e deu em garantia para o banco, ela vai perder valor. Se ela vai perder valor, como é que o banco calcula o expected loss, a perda esperada dele? Ele calcula com probabilidade de default vezes expectation, quanto você tem tomado de dinheiro, e o loss given default. O que é o loss given default? Quanto que eu perderia em caso de default. Só que o que acontece se a bolsa está tendo uma correção? Isso que é crucial a gente entender. Se a bolsa está tendo uma correção, a probabilidade, não estou querendo dizer que vai ter probabilidade maior, 100%, não é isso. Mas a probabilidade de default que os bancos atribuíam a essas empresas piora. Se a probabilidade de default piora, a expectativa de perda dos bancos piora. Se a expectativa de perda dos bancos piora, significa que eles têm que se ajustar via mais capital ou emprestar menos. Para quê? Para se ajustar de acordo com a Basileia e o capital Tier 1, Tier 2, etc. E você também tem dentro do Federal Reserve outras métricas que obrigam que os bancos fiquem absolutamente capitalizados. O que eu quero dizer? De novo, como você está pegando esse dinheiro para fazer o share buyback e as ações estão caindo e eu dei como garantir isso daí, o expected loss dos bancos piora. O expected loss do banco piora, ele vai ter que emprestar um pouquinho menos. Puxa vida, mas ele vai emprestar um pouquinho menos justamente agora que a taxa de juros está subindo e que o país não está crescendo muito. E se eu precisar rolar a minha dívida? Você vai rolar a tua dívida mais cara. Então, a tua dívida, além de estar mais cara, os bancos norte-americanos, muito provavelmente, por causa dessa métrica, não vão estar tão dispostos a dar empréstimos como davam. Não apenas porque a oferta monetária caiu, mas porque eles precisam adequar o capital deles. De novo, ninguém está falando que teremos crise de crédito. Não é isso. Mas a facilidade com que essas empresas tinham no canal de crédito provavelmente vai diminuir. E se vai diminuir, você fala, aonde bate o Brasil? Veja, se o canal de crédito dos Estados Unidos sofre um estresse, o crescimento dos Estados Unidos, que graças a Deus foi 5,17, a gente espera 4, 3,5, e ainda mais com uma subida de 5 a 7 vezes, vai ter um crescimento menor, vai ter um crescimento menor. Eu exporto para quem? Veja, eu exporto também para os Estados Unidos. E não vamos esquecer, se os Estados Unidos crescer um pouquinho menos,
a minha exportação é prejudicada. Para quem que eu exporto? Para os Estados Unidos, para a zona do euro, que está com uma inflação a 5% e a Christine Lagarde vai subir a taxa de juros, para a Argentina, que não consegue sair do problema recessivo, e para a China, que cresceu 8,17%, mas vai crescer 4%. Então, esse é mais um canal que pode prejudicar não só o Brasil, que é o canal de concessão de crédito, mas que pode prejudicar justamente a recuperação da economia mundial. Hanna e Isa. Professor, muito obrigada pelas explicações. Nós conversamos agora mais uma vez com o professor Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Obrigada por nos atender mais uma vez nesta segunda-feira, professor. Uma ótima semana para você. Para vocês também. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigada. Bom, e a gente vai seguindo então o nosso estoque, né, falando agora, né, de uma notícia em relação ao varejo, que acabou mexendo bastante com o mercado, já que o site de e-commerce, né, da Lojas Americanas foi retirado do ar durante o final de semana em resposta a uma possível tentativa de ataque cibernético. Os detalhes a gente confere na reportagem. Diante da suspeita de ataque hacker confirmada pela controladora Americanas S.A., a Lojas Americanas suspendeu imediatamente o site da varejista neste domingo. A instabilidade na página já teria começado na manhã de sábado. Em comunicado ao mercado, a empresa esclareceu que a suspensão de parte dos servidores do comércio virtual aconteceu de forma preventiva, adotando os protocolos de resposta à possível invasão assim que o problema foi identificado. A Americanas S.A. informou ainda que não existem evidências de comprometimento com a base de clientes e que as lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permaneceram operando normalmente. Além das lojas Americanas, o site da Submarino, outra empresa controlada pelo grupo Americanas S.A., também foi retirado do ar. Segundo o site Down Detector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços digitais de empresas, mais de 70 usuários relataram potenciais problemas de acesso. Caso seja constatada suspeita de invasão nos sistemas, as companhias entrarão para a lista de uma série de ataques aos servidores de empresas listadas na Bolsa Brasileira. No ano passado, companhias como Porto Seguro, CVC, JBS e Lojas Renner também foram alvos deste tipo de invasão. Bom, a gente até aproveita para olhar agora como é que estão os papéis, né, de AMER3, inclusive. Né, a gente vê que está aqui numa queda de 2,37%, tá aí, na verdade, a queda agora é de 4%, assim como Lojas Renner, como a gente viu aí, né, no VT, que também foi outra varejista que sofreu uma tentativa, na verdade, foi hackeado realmente o site da Lojas Renner no finalzinho do ano passado. E a gente vê que o setor como um todo está no vermelho por aqui, né, Isa? A gente vê Lojas Renner, AMER3, AMAR3, né, Lojas Marisa também está recuando aí mais de 2%, Via cai 1,78%, Grupo Soma tem uma queda agora de 1,56%, Magazine Luiza recua 1,42%, Pets, pouco mais de 1%, C&A também mais de 1% agora, assim como Arezzo, Guararapes estão aqui também caindo. E em relação aos sites, eles seguem fora do ar, a gente estou até conferindo agora, tem tanto no site das Lojas Americanas quanto no site da Submarino, né, as companhias colocaram aqui informações na entrada do site para explicar que, né, por questões de segurança, né, acabaram suspendendo proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce que atua aí com recursos e estão atuando com recursos para resolver aí como é que está essa situação, para voltarem à normalidade aí das suas operações nos sites. Bom, e a gente segue agora, né, Isa, com o nosso estoque. Agora é a hora de chamar o nosso segundo convidado. Isso mesmo, Hanna. Inclusive, a gente vai comentar com ele sobre o setor, sobre né, esse caso das Lojas Americanas. Então, eu chamo agora o nosso segundo convidado do dia, André Massaro, que é analista da carteira do investidor. Muito boa tarde, obrigada por nos atender nessa segunda-feira, André. Tudo bem? Boa semana para todo mundo. Uma ótima semana para vocês. Já aviso o pessoal do nosso chat aqui. Quem quiser já pode começar a mandar pergunta aqui para o André. E o pessoal que está nos acompanhando no Profit da Anelógica também
pode tirar sua dúvida aí com o André, escrevendo no nosso chat da BMC News no canal do YouTube. Tá certo? Então, André, queria começar falando, né, nosso papo, começar aí sobre o setor varejista. A Hanna acabou de mostrar o setor que está em forte queda. Empresas como Via, Magalu e Americanas que entraram em uma trajetória de queda que parece que não chega ao fim, né? O que está acontecendo com esses ativos? Por que as empresas de e-commerce não estão conseguindo reagir? Bom, tem múltiplas causas para isso. Várias explicações possíveis, assim, tanto explicações do próprio cenário macroeconômico, quanto explicações, eu diria assim, até um pouco psicológicas, né, e explicações que são inerentes das próprias empresas. Então, assim, começando com o cenário macroeconômico, né, o mais óbvio, quando a gente fala do varejo, do e-commerce brasileiro que está sofrendo, geralmente a gente tem um foco nessas três que você mencionou, né? Que é a Via Varejo, as lojas Americanas e a Magazine Luiza. São as empresas mais visíveis e elas se tornaram visíveis particularmente por conta de uma métrica que é uma métrica que em inglês eles chamam de peak to true, né? Quer dizer, seria a variação de preço do seu preço máximo para o preço mínimo subsequente, e que teve um índice muito grande nessas empresas, em alguns casos assim, que chegou a superar 80%. 80% de queda do seu ponto máximo até o ponto mínimo. Sendo que o ponto máximo dessas empresas, assim, de forma geral, aconteceu ali mais ou menos no meio da fase aguda da pandemia, aí entra um pouco o aspecto, talvez até um pouco emocional da coisa, né? Porque na pandemia era aquela coisa, todo mundo estava perdido, todo mundo começa a procurar as ações, empresas, setores que podem lucrar com aquilo, né? E fica aquele raciocínio óbvio, fala, ó, vamos todo para o e-commerce, porque o e-commerce é quem está bombando, quem está vendendo, etc. e tal. E é até notável, né, uma coisa interessante de mencionar, nessa época, na fase aguda da pandemia, quando as pessoas estavam procurando coisas aí, uma das empresas fora do Brasil que se tornou queridinha dos investidores era a Zoom, a empresa chinesa, né, de videoconferência que se tornou extremamente popular, se tornou quase um símbolo da época da pandemia. E tinha investidor, teve um evento que ficou muito famoso, assim, investidores que acharam aí uma empresa que por acaso também chamava Zoom, que não tinha nada a ver com aquela, e a ação subiu horrores, né, porque as pessoas começaram a entrar de qualquer jeito. Então, assim, certamente houve um pouco de irracionalidade na grande valorização dessas empresas, e agora eu menciono aqui as de e-commerce brasileiros, né? Que chegou nessas máximas históricas e depois deu uma desinflada, tá? Então, essa, vamos dizer assim, que seria a explicação do lado da irracionalidade do investidor, né? Aquela coisa assim de se criar uma grande expectativa, depois essa expectativa se frustrar. Do ponto de vista macro, o maior problema é a inflação, tá? A inflação, lembrando que ela não vem sozinha, tá? A inflação ela vem assim na esteira de quebra de cadeias de suprimento, que afetou principalmente eletrônicos e outras coisas assim que são produto de destaque dessas redes. E a inflação, obviamente, prejudica o poder de compra do consumidor, gera restrições de crédito, etc., né, e outras coisas do gênero. E aí, um fator que é do próprio mercado, que vale a pena mencionar, é o aumento da concorrência. E, diga-se de passagem, um aumento um pouco selvagem aí da concorrência, né? Até porque, assim, o segmento de e-commerce, ele é um segmento que ele tem uma certa vulnerabilidade, né? Quer dizer, ele permite a entrada de outros concorrentes e ele também tem uma escalabilidade rumo ao infinito, tá? Então, setores de tecnologia que têm essa característica de escalabilidade rumo ao infinito, costuma acontecer o seguinte, de às vezes ter um player dominante, né? De ter um player dominante desse mercado. Isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa preocupante, assim, que diz respeito ao próprio modelo de negócio dessas empresas e que pode gerar, inclusive, mais frustrações para os investidores no futuro. Porque quando a gente fala de e-commerce, né, quando a gente fala de coisas feitas no ambiente virtual,
as coisas tendem a se achatar, porque o acesso do consumidor passa a ser amplo para tudo. Quer dizer, aquela vantagem que a gente tem de ter a loja física, né, que você sai na rua e você tropeça nela, já não existe mais. Então, assim, o mercado de e-commerce, ele é gigante, não há dúvida sobre isso, tá? Em teoria, existe espaço para todo mundo e mais um pouco, mas por ter essa característica de escalabilidade infinita, às vezes você tende a ter um competidor dominante, que pode ser um desses asiáticos, né, que já foi mencionado aí, o pessoal frequentemente fala, Alibaba, Shopee, etc., né? E a Amazon, que é o grande bicho-papão desse segmento, que ainda não entrou no mercado brasileiro com a devida seriedade, com o devido apetite. E se entrar, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Porque hoje, competir com a Amazon, competir com o Jeff Bezos é uma coisa bem complicada. Uhum. E ainda falando, né, das varejistas, ainda serão divulgados os números do quarto trimestre de várias companhias. Como é que devem vir esses resultados, na sua opinião? E investir no setor, né, no varejo, como Via, Magalu e Americanas, pode ser ainda uma boa oportunidade para longo prazo por causa da precificação atual? Ou o momento ainda é um pouco arriscado? Se a gente for considerar a precificação atual, a resposta, sim, é curta e grossa. Não. Tá? Não. Os múltiplos de valorização dessas empresas, todas elas estão altos. Né? E eu sei que, eventualmente, vai aparecer alguém aqui falando assim, mas a gente não olha múltiplo para empresa de alto potencial de valorização, empresa de crescimento sempre vai ter múltiplo alto. Sim, vai. Tá? Mas a essa altura do campeonato, a gente já não sabe mais se essas empresas são empresas de crescimento. Né? Porque, de novo... dependendo do que acontecer no mercado, dependendo de quem entra no mercado, eu ressalto, se uma Amazon da vida resolve levar o mercado brasileiro a sério, o potencial de crescimento dessas empresas ela fica um pouco comprometido. Então, a visão conservadora, vamos dizer assim, a visão conservadora como analista, seria, nesse caso, pelo menos, olhar, sim, os múltiplos de valor, quer dizer, por mais que não seja usual a gente olhar isso para ações de crescimento, e nos múltiplos de valor, elas não estão muito convidativas. O Magazine Luiza, vamos dizer assim, que ele não está tão ruim. Tá? Eu vou até consultar aqui, né? Eu estou com a minha tela aberta aqui, né, da ferramenta que a gente usa lá na carteira do investidor. Então, por exemplo, no caso específico do Magazine Luiza, né, ele tem múltiplos de valor que não são aquela maravilha, tá? Mas também não são uma tragédia, né? Então, o famoso índice preço-lucro, né, que o pessoal é um dos indicadores mais usados, segundo aqui, fonte economática, né, está em 57,7. É alto, tá? O Magazine Luiza teria ainda que cair muito para essa ação ser considerada barata, tá? E outra coisa importante, do ponto de vista técnico, para aqueles que gostam de análise de gráficos, né, o Magazine Luiza ele caiu bastante, então ele está nessa onda aí do peak to true, aí ao redor de 70%, 80%, né, o distanciamento entre máxima e mínima subsequente, só que está em formação de fundo que sugere continuidade de queda, isso do ponto de vista técnico. Tem gente que definitivamente descarta a análise técnica, fala que a análise técnica é bruxaria financeira. Mas, de qualquer forma, é interessante notar que esse tipo de análise técnica estaria consistente com a análise dos múltiplos de valor que estão altos. Detalhe importante, Magazine Luiza é uma empresa lucrativa, tá? Que vem sendo lucrativa consistentemente nos últimos anos. O mesmo não pode ser dito de Via Varejo e Americanas, que vem apresentando um comportamento irregular, aquela coisa de um ano dá lucro, um ano dá prejuízo, etc., né? Neste ano, inclusive, ano passado, né, 2021, Magazine Luiza, né, que está aí em vias de fazer sua apresentação de resultados, caminha para uma apresentação de resultado positivo, ainda que nada super extraordinário. Via Varejo, um resultado bem mais modesto é esperado dela, e Lojas Americanas está digerindo aí uma série de eventos corporativos, né, quer dizer, reestruturação interna, ali fusão, né, das suas operações online, offline, etc. Mas seja como for, é interessante lembrar, observar que
Via Varejo e Americanas têm múltiplos de valor, aí sim, indecentemente altos. Tá? Então, estamos falando, no caso de Via, um índice preço-lucro acima de 600, tá? Um EV, né, um Enterprise Value EBITDA, na faixa de 40, tá? Então está um pouco divergente do PL, mas ainda assim confirma o preço alto, e no caso das lojas americanas, um PL acima de 305. E aí, de novo, né, antes que alguém venha aqui, mas empresa de crescimento não se olha isso. Nós sabemos, tá? Estamos cientes disso. Mas como o cenário é incerto, quer dizer, como existe uma incerteza dentro do setor, nesse caso a gente já começa a ficar um pouco cético de que essas empresas são de fato empresas de crescimento. E dentro do setor varejista, né, a gente tem empresas mais resistentes, como a Petz, que foram menos descontadas aí, mas também acabaram afetadas. Quais segmentos do varejo, então, acabam sendo mais resilientes? Investir nesses segmentos é uma boa oportunidade? Sim. Eu vejo, né, quer dizer, de fato, os segmentos assim que não são altamente dependentes do e-commerce e que não estejam voltados, por exemplo, para eletrônicos e outras coisas que foram afetadas, que são muito afetadas, bens duráveis em geral, né, que são afetados pela inflação e também por essas quebras de cadeia de suprimento, ficam mais interessantes. Eu vou dar alguns exemplos, assim, empresas que a gente tem em carteiras recomendadas lá na carteira do investidor. Por exemplo, Renner, né? Renner é uma empresa que está apanhando, inclusive é uma aí que né, teve problemas aí no final de semana também, né? Quer dizer, passou aí por ataque cibernético, etc., né? Está apanhando. Mas, de forma geral, a Renner está se segurando bem melhor do que as outras empresas. Lembrando, assim, que a Renner, ela tem uma operação de e-commerce modesta, se a gente for comparar com as três aí que a gente falou, e ela é muito voltada para o segmento de vestuário, tá? Então, por exemplo, segmento de vestuário, segmento de pet, que é produto de consumo mesmo, né, que foi mencionado, esses segmentos tendem, né, provavelmente a ser mais resilientes. Uma outra coisa que eu queria mencionar, voltando um pouco às três grandes ali, e que o pessoal menciona muito, em particular no caso do Magazine Luiza, é a coisa do super app, tá? Inclusive, o meu grande amigo Rui das Neves aqui falou que estava faltando a palavra cético saindo da minha boca. Ela vai sair de novo, tá? Ela vai sair de novo nesse momento. Porque assim, o tal do super app é muito festejado no Magazine Luiza, né? Quer dizer, é considerado uma das grandes armas aí para consolidação no futuro, e tem outros super apps surgindo por aí. Então, tem do Banco Inter, etc. e tal. Eu quero lembrar o seguinte: esse conceito de super app, ele se tornou popular na China, não nos Estados Unidos. Ele começou na China, porque na China é comum as pessoas terem aparelhos, né, celulares de menor capacidade de memória, então o sujeito não pode ficar colocando um monte de aplicativo como faz um americano típico, que normalmente tem um aparelho com grande capacidade de memória. Então, o super app surgiu meio como uma forma de tentar concentrar tudo numa coisa só para ocupar pouca memória no aparelho. E no Brasil não é diferente. A maioria das pessoas tem aparelhos que não são topo de linha, são aparelhos limitados. Isso significa o seguinte, que não vai ter espaço para todos os super apps que estão surgindo por aí. E no caso, quando a gente fala, por exemplo, vamos imaginar assim, mídias sociais, internet em geral, a gente fala assim que todas as empresas de mídia, elas estão competindo pela atenção das pessoas, né? A atenção limitada e uma oferta ilimitada. No caso de um super app, não se está competindo pela atenção da pessoa, se está competindo por espaço físico de memória, tá? Então, assim, não há espaço físico de memória para vários super apps no mercado. Isso está consistente com aquela visão de mercado com escalabilidade rumo ao infinito e que tende a ter um dominante, né? Então, quando uma empresa hoje ela entra nesse tipo de estratégia, ela pode ser uma estratégia com grande chance de dar errado. Isso não é um problema do ponto de vista da gestão da empresa. Aliás, a gestão da empresa numa situação como essa, talvez eles não tenham outro caminho a fazer.
Mas é um problema do lado do investidor, porque o investidor ele pode fazer uma aposta errada. Lembrar o seguinte, tá? Eu quero dar um exemplo real de setor com escalabilidade rumo ao infinito. Vamos imaginar o Facebook, hoje Meta, né? Tem decepcionado aí nas últimas semanas, apresentado resultados negativos, grandes quedas, mas nos últimos anos se tornou o dominante em redes sociais. Para quem se lembra, para quem é um pouco mais antigo de mercado, deve lembrar que quando surgiu o Facebook, tinha um monte de redes sociais, tinha MySpace, tinha Tribe.net, tinha Orkut, que era do Google, etc. e tal. Algumas dessas empresas, inclusive, chegaram a abrir o capital, viraram grandes apostas e queridinhas dos investidores e sumiram, desapareceram. Quer dizer, quem entrou nessas empresas que eram... O Facebook, inclusive, era um dos patinhos feios na época, ele nem era o primeirão, desapareceram. Então, o fato de você ter um mercado grande, ele não significa que é um mercado que tenha capacidade para muitas empresas. O mercado de mídias sociais é um mercado grande, mas ele é ocupado por poucas empresas. Então, o mercado de e-commerce, associado com o mercado de super apps, etc. e tal, é um mercado gigantesco, mas ele pode sim se tornar um mercado dominado por poucas empresas, como é nos Estados Unidos. A Amazon tem uma posição dominante lá, né? Por isso que eu insisto, se a Amazon resolver levar o mercado brasileiro a sério e investir com seriedade aqui, ele vai dar um calor nessas empresas aí. Um outro setor também que já divulgou resultados foram os bancos, né, como o Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, os bancões, né, que a gente está falando aqui, que apresentaram resultados bem divididos. Como é que você enxerga o setor nesse momento? O setor bancário é outro setor assim que a gente pode analisar do ponto de vista técnico e do ponto de vista mais psicológico, né? Do ponto de vista psicológico, eu vejo o seguinte, o setor bancário ele é visto pelo brasileiro, o investidor brasileiro tem uma relação afetiva com o setor bancário sempre foi visto como um setor resiliente, pagador de dividendos e porto seguro. E o que aconteceu na fase aguda da pandemia? Aconteceu que, né, muita gente, naquela incerteza, falou assim, ó, vamos para os bancos, né, porque os bancos são sempre porto seguro, e não foi o que aconteceu, eles decepcionaram. Quer dizer, vários setores se recuperaram muito rapidamente e os bancos não se recuperaram até agora, né? Praticamente todos os bancos estão ainda distantes dos seus preços máximos. Então, está havendo assim um certo estranhamento do investidor brasileiro com os bancos. Tanto que quando veio o Bradesco, que foi o primeiro banco relevante a fazer a sua divulgação de resultados, a gente teve uma queda aí no dia seguinte de 8% e os preços ainda não se recuperaram. Eles estão mais ou menos ali naquele lugar ficou. Aí outros bancos foram divulgando resultados melhores do que o Bradesco, destaque para o Itaú, mas talvez não tão melhores a ponto de justificar esse comportamento dos preços, de um desabar e o outro disparar, né? Então, os bancos, de fato, estão assim, tendo um comportamento um pouco incerto e que dá a impressão de que tem fatores não técnicos e que tem fatores irracionais por trás disso tudo. Outro exemplo interessante, Nubank, né? Nubank, que também queridinho de alguns, né? Algumas pessoas acabam desenvolvendo um relacionamento afetivo, que teve um comportamento estranhíssimo na semana passada. Ele vem se comportando mal, né, desde a abertura de capital, caindo. Semana passada aí teve aí uma enorme valorização ao longo do dia que simplesmente não deu em nada, né? Quer dizer, chegou no final do dia, inclusive, fechando em pequena queda, né? Fechando em alguma queda. Então, o setor bancário ele está estranho, né, por conta disso. Alguns investidores estão aí meio perdidos com esse comportamento não esperado dos bancos, estavam esperando que eles iam se recuperar rapidamente, e é outro setor que vem passando por transformações estruturais, né? O que foi interessante é os bancões se recuperando, tá? Mas chamou a atenção, por exemplo, quando vem um Nubank com uma valorização acima do Itaú, né, antes da abertura do capital, isso chama atenção, não é uma coisa comum, né? Fica aquela pergunta assim, tem bolha, não tem bolha? Será que isso aqui tem fundamento? Será que as pessoas estão exageradamente otimistas, né? Então, agora os bancões parecem aí estar voltando, né? Mostrando um pouco a que vieram, mas ainda é um setor
com algumas incertezas. Outra coisa que é interessante notar sobre os bancos é o seguinte: historicamente no Brasil, os bancos eles são pouco alavancados, eles são muito sólidos, eles são pouco alavancados e eles ganham dinheiro, principalmente financiando o déficit público do governo, tá? Não é emprestar dinheiro aí no varejo, né, ou emprestar aí né, para o setor privado que transformou os bancos brasileiros nas potências que eles são. Só que qual que é o problema neste momento? O problema neste momento é que nós estamos com uma inflação alta e os retornos dos títulos públicos brasileiros está, em termos reais, abaixo da inflação. Então, aquele tipo de ganho que os bancos historicamente tiveram ao longo dos anos, das décadas, eu diria, já não é mais aquela maravilha toda que foi. Quer dizer, então os bancos estão caminhando para um cenário onde não vão poder ter aquele porto seguro de simplesmente financiar o governo e ter altos retornos com isso, e vão ter que ir para o mercado mesmo, né? Quer dizer, tentando emprestar dinheiro aí para as pessoas, para as empresas, num cenário inflacionário e num cenário deprimido, com alta probabilidade aí de inadimplência e etc e tal. Então, cenário também um pouquinho desafiador para frente. Aproveitando aí que você comentou sobre Nubank, né? Inclusive, temos um comentário aqui no nosso chat. O Nubank é lindo, só que é mais marketing, mais publicidade do que lucro. É outro que tá bom para especular, né? Um comentário aqui do nosso internauta no chat. Mas eu queria falar... Eu não falo nada sobre isso. Hoje, depois do fechamento, né, sai o resultado de Banco Inter e amanhã é dia de conhecer, então, o tão esperado resultado do Nubank após a IPO. Como é que você analisa a relação expectativa versus realidades aí para os bancos digitais como um todo? Vale a pena investir em expectativas? Depende, né? Quer dizer, aí vai um pouco do perfil especulativo. Tá? Para aqueles que realmente fazem apostas aí, acreditam no futuro dos bancos digitais, acreditam mesmo que a gente chegou num fim de ciclo para os grandes bancos, e para aqueles que gostam de ações de crescimento, né? Porque assim, quando a gente fala de ação de crescimento, isso é importante deixar claro aí até para todos os investidores. Ação de crescimento, a gente não está preocupado se está barato, etc. Então, inclusive, ações de crescimento podem ser ações de empresa que dão prejuízo, contanto que você tenha um crescimento de receita e que você tenha expectativa de que ela vai crescer mesmo, né? Porque para ação de crescimento não importa se ela está cara, importa se ela vai estar mais cara no futuro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os bancos Inter, Nubank da vida, a gente vê números assim concretos de receita, resultados, tipicamente muito ruins, tá? Esses bancos assim não costumam ser operações rentáveis, alguns inclusive operações deficitárias. Mas aí aquela aposta de que, né, no futuro vão poucos sobrar nesse mercado aí, quer dizer, a maioria vai morrer pelo caminho, alguns vão sobrar, então está se apostando em que esses vão ser os sobreviventes. Então, fazendo de novo analogia com as redes sociais, né? Na época que você tinha MySpace, Orkut, não sei o que, e Facebook, todo mundo está tentando descobrir quem que vai ser o Facebook. Eventualmente, aquilo que você comprou vai ser o MySpace, que vai sumir e vai virar um mico gigantesco, vai virar pó na sua mão, vai virar fumaça, né? Boa sorte, pessoal. Boa sorte para quem está fazendo essas apostas aí, né? Pois é. Bom, e ainda, né, falando sobre o setor bancário, hoje em dia todo mundo aderiu já ao Pix. E o que levou os bancões que acabou levando os bancões a deixarem de ganhar R$1,5 bilhão em receitas? Apesar do impacto, as receitas com os serviços cresceram e atingiram 122 bilhões de reais. Os bancos estudam ferramentas, né, para usar o Pix para criar novos negócios. Você acha que o Pix é uma ameaça ou é uma janela de novas oportunidades? A tecnologia e as novas formas de fazer transações, lidar também com dinheiro, obrigam, né, os bancos a estar sempre em uma corrida tecnológica, né? Eu vejo assim, nem como uma ameaça, nem como oportunidade. Eu vejo como um fato da vida, né? Quer dizer, aquela coisa assim, que às vezes num determinado segmento, uma coisa aparece e você tem que aceitar e aprender a conviver com aquilo, independente de qualquer tipo de julgamento, né? Então,
não só falando do PIX, mas falando de outras coisas. Vamos, por exemplo, imaginar investimentos, que é um assunto que todo mundo do público aqui gosta, né? Quer dizer, nos últimos tempos, as próprias corretoras ligadas aos grandes bancos tiveram aí que rever seus negócios, né? Quer dizer, para competir aí com as corretoras mais modernas, revendo corretagens, até aderindo, às vezes, a modelos de corretagem gratuita, etc. e tal. Então, assim, como o cenário está mudando, como tem gente nova entrando, estruturalmente está mudando, modelos que eram modelos de receita típicos ao longo dos anos deixam de ser. Né? Com o PIX acontece mais ou menos isso. Hoje a gente não tem mais como uma instituição financeira ter como modelo de negócio ganhar com transferência bancária. Quer dizer, uma coisa assim, surgiu, apareceu, né? É algo dado, né? É um fato da vida. Então, assim, os bancos têm que aderir a isso e começar a buscar modelos de receita em outras coisas, tá? Então, aquilo que aconteceu com o PIX é, em parte, similar àquilo que acontece com corretagem gratuita, com conta sem taxa de manutenção e por aí vai. Conta PJ, por exemplo, cada vez mais bancos agora estão aderindo a contas PJs também com característica de conta para pessoa física, gratuidade. Tem que se adaptar. Em relação também ao momento da Bolsa Brasileira, hoje é feriado nos Estados Unidos, mas a gente também tem visto esse ano um aumento no fluxo de capital gringo sendo investido por aqui. Como é que isso pode afetar, na sua opinião, os investidores brasileiros? Isso afeta positivamente, né? Porque a Bolsa Brasileira, historicamente, não anda sem capital estrangeiro, tá? Em termos históricos, a participação de capital estrangeiro no mercado acionário brasileiro, tá? Não estou deixando derivativo de lado, mercado à vista, é em torno de 50%. O que eu percebo nesse momento, assim, a forma como eu avaliaria esse movimento de capital estrangeiro voltando para o Brasil seria um movimento de retorno à média, né? Então, assim, durante a fase aguda da pandemia e um pouco depois disso, né, quer dizer, quando, né, aquela exacerbação, assim, de problemas fiscais brasileiros, isso afastou bastante o investidor estrangeiro do Brasil, reduziu bastante a participação de capital estrangeiro e, né, desbalanceou aqui. Agora nós estamos voltando um pouco para a nossa média histórica. Para o investidor, isso indiscutivelmente é uma coisa positiva, né, porque nós dependemos do capital estrangeiro para ter liquidez e para ter valorização. Bom, e hoje, depois do fechamento, também sai o resultado de Banco Inter, e amanhã é dia de conhecer o tão esperado resultado, né, do Nubank. Na verdade, né, a gente já falou sobre esses resultados, e para fazer um panorama, né, geral, né, as suas considerações finais aí para a gente encerrar a sua participação aqui no Estoque, foi muito produtiva, muito boas informações. Eu queria que você fizesse uma análise, deixasse suas considerações finais aí para o nosso telespectador, nosso investidor que está acompanhando. O que você diria a eles? Tá, então, assim, recado clássico, né? Mantenham suas estratégias. Nós estamos num período particularmente difícil, tanto no cenário interno quanto no cenário externo, né? Quer dizer, junto aqui no Brasil, situação fiscal e eleições esse ano, tudo com um cenário externo aí, com a iminência de guerra na Europa, né, tudo isso. Então, assim, em cenários de grande incerteza, normalmente o nosso maior aliado é a consistência, é continuar seguindo as nossas estratégias, quer dizer, continuar fazendo investimentos, não fazer muitas tentativas de acertar o timing do mercado, né? Só para pegar o exemplo das tensões que estão acontecendo na Europa. Nesses últimos dias, a gente passou por várias situações, vários momentos em que a gente dava como certo o início de uma guerra no dia seguinte e depois alguém falava alguma coisa e arrefecia, né? Como aconteceu agora, né? Nesse final de semana, foi um final de semana muito tenso, né, no cenário externo. Aí surgiu a possibilidade de uma reunião de cúpula agora na quinta-feira, então dá aquela aliviada. Então, assim, estão acontecendo eventos no mundo
que estão totalmente fora do controle do investidor e, mais que isso, fora da capacidade preditiva do investidor. Então, assim, tentar prever, antecipar o que o mercado vai fazer nesse momento pode ser uma coisa muito ruim, porque aí você começa a jogar com a sorte, né? Quer dizer, aquela coisa, ou você acerta, ganha muito, ou perde tudo, né? Então, assim, investidores que têm uma estratégia, sigam a sua estratégia. Não importa se é uma estratégia de renda, de crescimento, de valor, continuem seguindo. Como lado positivo, lembrar o seguinte, né? Quer dizer, muitas ações no Brasil, como a gente ficou 6 meses assim, queda contínua no mercado brasileiro, muitas ações boas, né? Entraram no campo que podem ser consideradas as ações baratas. Então, assim, estão surgindo oportunidades de investimento, oportunidades que a gente pode dizer assim são conservadoras, com baixa possibilidade de erro, né? De comprar ação barata mesmo em relação aos seus múltiplos, tudo isso, e ações assim que tem um histórico de boa qualidade. Tá? Tá certo, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações aqui com a gente nessa tarde de segunda-feira aqui no Estoque. Conversei com André Massaro, que é analista da carteira do investidor. Muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Seja Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima. Até a próxima. Bom, e por aqui no Estoque a gente vai seguindo trazendo informações, falando agora, né, que após meses de transação, a Allianz Sonae vai às compras e passa a deter 5,05% de participação na BR Malls. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. De acordo com o comunicado enviado ao mercado na manhã de hoje, a BR Malls confirmou que a Allianz Sonae alcançou a participação de 5,05% na empresa, o equivalente a quase 42 milhões de ações ordinárias. Em carta, a Allianz informou que poderá exercer os direitos que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fins de votar eventual alteração na estrutura administrativa da companhia. Com isso, a empresa passa agora a deter cerca de 7,1% da BR Malls, somando com a posição de uma empresa canadense que faz parte do bloco de controle da Allianz. A empresa compradora tenta fazer agora uma posição que reduza seu custo médio de pagamento, caso consiga concretizar a fusão com a concorrente. No mês passado, a BR Malls rejeitou um avanço da empresa. No último formulário de referência da companhia, no dia 11 de fevereiro, a Allianz não parecia entre os acionistas com participação relevante. Bom, a gente aproveita aqui para olhar o setor rapidinho para a gente ver como é que ele está agora. Está no vermelho, né? A gente vê aí na tela que está, né, tanto BR Malls quanto a Allianz Sonae. Então, estão recuando após esse anúncio. A Allianz Sonae recua 1,84% e BR Malls 0,93%. Multiplan cai 0,85% e só JHSF também está aqui recuando um pouco menos, mas está recuando, está caindo 0,34%. Esse é o cenário, então, que a gente consegue olhar do setor, né, Isa? Exatamente. E agora temos, então, Alex pronto já para... Ele já está aqui preparado para entrar com as análises e os gráficos. Alex André, uma boa tarde para você, ótima segunda-feira. Ótima segunda-feira, Isabela. Muito boa tarde, Hanna, todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje a gente vai falar de diversos assuntos, entre eles China, Bitcoin, ações americanas, ações europeias, diversos assuntos aqui que permeiam, né, principais preocupações por volta das ações globais. Tá? Então vamos passar aqui na apresentação de hoje, né, o primeiro gráfico aqui muito interessante, que mostra uma relação de China, né, que a gente tem visto, principalmente o mercado imobiliário, né. Eu acho que um ponto interessante, pessoal, a gente tem visto diversos meses, né, desde 2019 até o momento, o mercado muito aquecido por lá, e a maior explicação é os estímulos, né, ou seja, os estímulos por parte do governo. E agora a gente está começando a observar, né, que o governo tem estimulado, até agora mesmo com a finalização, né, dos Jogos Olímpicos na China, tem ali a maior estímulo em relação principalmente ao setor de siderurgia e mineração, né, ou seja, já começa a ter a principal discussão referente a isso, até mesmo, né, toda a retórica, né, voltada ali aos jogos, e também acende um alerta, né, que foi até comentado aqui na BMC News, né, após o término dos jogos, pode ter aí uma possível escalada entre Rússia e Ucrânia. Por isso que os mercados estão olhando muito para esse principal acontecimento, mas olhando em relação ao mercado imobiliário, o mercado imobiliário tem melhorado, né? Então a gente consegue observar aqui, né, ou seja, essa melhora, né, de curto prazo, né? Se a gente até desenhar aqui uma seta aqui, a gente consegue observar já uma melhora de curtíssimo prazo, e isso já mostra, né, principalmente que os mercados
tem olhado com essa relação principalmente de estímulos, e o minério de ferro, né, mesmo com essa alta volatilidade, hoje subiu um pouco mais de 5%. Tá? Isso, ou seja, a gente consegue observar que o mercado imobiliário tem uma alta correlação até mesmo com as commodities, a gente consegue observar em relação a isso, que colabora ali com 25% a 27% do PIB chinês. Tá? Então deixa eu só apagar aqui para a gente já ir para o próximo slide. Tá? Bom, aí a gente tem aqui agora, falando um pouco mais de ações americanas, que é um ponto interessante que mostra em relação às ações de small cap. Né? A gente fala aqui de Russell 3000, né? Ou seja, as 3.000 maiores empresas small cap americanas, que mostram em relação ao crescimento, né? Ou seja, uma banda de crescimento de vendas. Tá? Ou seja, somente 4% das firmas, né? Ou seja, 4% das empresas dos Estados Unidos em 2023, ou seja, a expectativa para 2023, para o ano que vem, tem um crescimento ali na ordem de 30%. Tá? E dentro desse número, está falando de 63% de todas essas firmas, dentro dessas empresas, são empresas de tecnologia e empresas de healthcare. Tá? Ou seja, são empresas que a gente está falando desse quadrante aqui. Logo, nessa primeira banda aqui, né, a gente está falando de um crescimento de menos 5%, né, ou seja, a gente está falando de 38% desse número. E também, né, a gente fala na média, está girando entre 30% e 20%, tá? Ou seja, as empresas que estão crescendo em relação a vendas que a gente está projetado aqui para o ano de 23. Tá? A maior parte a gente está falando de tecnologia, né, que é essa parte aqui em azul, empresas de healthcare e outros, né, ou seja, que são empresas de outros setores. Mas principalmente o que move o crescimento das empresas também de small cap são as maiores ações de tecnologia. Tá? Esse que é um ponto interessante para a gente continuar a falar. Bom, esse gráfico aqui ele mostra a revisão de earnings, tá, lá na Europa. E um ponto interessante que mostra em diversas métricas, né, diversos anos anteriores, desde 2013, o crescimento era muito pífio, né? Ou seja, quando a gente fala em relação ao crescimento das empresas, era praticamente no 0 a 0, e somente ali em 2020, né? Ou seja, o ano que foi marcado pela Covid, que a gente conseguiu observar aqui essa grande queda. Agora, a partir de 2022, você já consegue observar não só a melhora, mas também, né, uma significativa mudança, né, ou seja, uma perspectiva de earnings positivo, principalmente agora com essa relação, né, ou seja, de um easing, né, mais flexível do que os Estados Unidos, ou seja, os estímulos na Europa não estão sendo discutidos tão fortes assim, apesar do mercado já começar a precificar na curva de juros por lá em relação a esses aumentos, né, de juros que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, e essa relação também de diminuição, né, de estímulos por parte do FED. Né. Por lá a gente está vendo um ambiente ainda com uma inflação muito alta, inclusive a gente observou o PMI, né, ou seja, inclusive o PMI de serviços que bateu acima da média, preocupa realmente a inflação, que tem o maior peso sobre o PIB, e de linhas gerais, quando a gente fala de equities, a gente consegue observar que todo esse cenário, essa conjuntura, principalmente o setor de financials, né, o setor de seguradores, de bancos na Europa, tem proporcionado aí bons temporada de balanços por lá. Então acho que é um ponto interessante para a gente continuar a conversar ao longo das últimas semanas. Tá? Bom, aí a gente coloca aqui um ponto interessante de EPS, né, ou seja, de revisão de lucros, mas não na Europa. A gente falou da Europa de forma geral, agora a gente vai segregar por alguns setores, excluindo, tá, o setor de energia, tá, desse gráfico aqui. A gente está falando dos Estados Unidos, tá, ou seja, um crescimento ali de revisão de earnings de um mês, tá? Ou seja, a gente está ali praticamente já entrando no mês de março, né? Passamos no mês de janeiro desse ano e já temos a primeira revisão de lucro na Bolsa Americana, ou seja, a expectativa dos analistas já projetando para esse ano de 22, excluindo novamente as empresas de tecnologia que não estão nesse gráfico aqui. Então temos primeiramente aqui empresas de tecnologia e de real estate com a maior revisão de lucro, e com a menor revisão de lucro, ou seja, os analistas prevendo que não às vezes tenha prejuízo, pessoal, mas às vezes uma revisão menor do que estava sendo projetado anteriormente no final de 21, que são as empresas de telecom e as empresas de industrials, tá? As empresas de energia que estão entre as piores. Tá? E revisão para cima, empresas de real estate e tecnologia. Aí você me pergunta, mas com juros em alta, empresas de tecnologia e de real estate não são penalizadas? Sim, são penalizadas. Mas no momento que acontece é praticamente o que o mercado precificou, né, no passado, ou seja, com esses hikes, esses aumentos de juros, e que o mercado espera com a geração de caixa futura para a empresa, trazida a valor presente, né, com essa taxa de desconto. Então, ou seja, o mercado já começando a observar uma melhora, né, até mesmo pontual em relação a essas empresas de tecnologia e também de real estate, abaixo ali do próprio healthcare também, que é o setor que sofre ali também com o aumento de juros. Tá? Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra em relação, né, ao retorno ajustado pelo risco, né, que é o Sharpe, e mostra, né, os dois principais pontos ali que colaboram muito com a tese, né, diversos gestores do mundo inteiro. Hoje eu estava até com a Multi Capital, né, uma reunião com eles, né, uma casa com mais de 6 bi de gestão, e uma das maiores posições que eles têm também, né, sobre equities é praticamente oil and gas, né, empresas de petróleo, principalmente aqui no Brasil. Né. Isso mostra também, não só eles, mas diversos gestores aqui no Brasil, América Latina, no mundo inteiro, preferindo cada vez mais essa tese de petróleo. Isso colabora também com o Sharpe, né? Ou seja, o retorno ajustado pelo risco. A gente consegue observar aqui, né? Ou seja, a energia, ou seja, o setor de óleo também, a gente vê aqui também o próprio Brent, né? Com uma das maiores valorizações ao longo desse ano, entre diversos baskets, tá? Também ouro também performando bem,
né? A gente tem aqui Emerging Markets, né? 0,2%, né? 0,2% aqui, mas o Brasil entre os maiores, a gente tem Financials. E logo embaixo, pessoal, como eu falei, setores que não são beneficiados com alta de juros, né? Quais são aqui, ó? Utilities, a gente tem aqui, a gente tem Healthcare, Real Estate, High Yield, né? Ou seja, os Junk Bonds aqui, né? Entre os piores, né? Quando a gente fala aqui de Sharpe, tá? Entre que está no meio a meio aqui, a gente tem Industrials, Materials, também são beneficiados. Aí a gente tem aqui Small Caps, né? Bitcoin, né? O Bitcoin está logo aqui. E também as empresas de Financials e energia, que são os que se favorecem aí com alta de juros. Então a gente consegue observar logo esse cenário por aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu só passar para o próximo. Aqui a gente está comentar sobre Bitcoin. Esse gráfico fala muito sobre fluxo, né? Ou seja, o tamanho, né, do passo aí que o mercado vem colocando aí, um flow muito grande, ou seja, um fluxo muito forte ali em relação tanto a ETFs, né, quanto fundos relacionados a Bitcoin. Então a gente consegue observar aqui, né, ou seja, de acordo com até essa seta que mostra para cima, ou seja, um movimento já ascendente, ou seja, mesmo com essas últimas quedas do Bitcoin, quando a gente fala aqui de ETFs e de fundos, já começa a observar um preço atrativo para aumentar a posição por parte desses fundos por meio dos ETFs. Esse gráfico aqui do JP Morgan que mostra uma média ali de 4 semanas, tá? Uma média de um mês, tá? Que é bem interessante. E aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, os gastos, né, dos cartões, né, americanos. A gente estava aqui do Chase, né, ou seja, os cartões de crédito nos Estados Unidos, né, para onde a maior parte, né, os consumidores americanos estão gastando dos principais setores. A gente fala aqui viagens, entretenimento, né, ou seja, a gente fala também de alojamentos de forma geral, airlines, né, então a gente tem essa linha logo azul. A gente consegue observar que airlines tem uma queda no curto prazo agora, no começo de 22, mas de forma geral a gente consegue observar que entretenimento, né, e viagens ainda não recuperou, né, da última queda do pré-Covid. Tá? A gente está falando aqui de uma queda de aproximadamente 20%. Tá? E quando a gente comenta aqui em referente ali a airlines, está praticamente no 0 a 0, né, mas uma queda ali em janeiro, né, bem de leve, mas olhando aqui o ano inteiro, né, comparando com 21, ficou praticamente no 0 a 0, não teve nenhuma grande mudança. Tá? Falando em relação também à própria hospitalidade, né, a gente fala aí também está com uma queda de aproximadamente 30% a 40%, tá? Mas no começo do ano a gente não consegue observar uma grande mudança referente ali ao movimento do pré-Covid. Tá? Ou seja, Estados Unidos, de forma geral, não se recuperou, né, os setores que mais se prejudicaram durante a pandemia do coronavírus. Tá? E bom, eu acho que é um ponto interessante aqui que a gente sempre comenta, em referente ali ao impulso de crédito, né, dos principais países do mundo. Tá? A gente está falando aqui do G5, né? Claro, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né, que é o maior peso aqui, comparado ali com o CPI, ou seja, a inflação do consumidor, né, global. Tá? E a inflação no mundo inteiro, de acordo com os principais economistas, está sendo projetada para baixo, né? Ou seja, possivelmente, né, o pico da inflação pode ter se passado, né, para trás, ou seja, em 2021, começo de 2022, deve ter sido um dos piores anos para a inflação, dos últimos 40 anos, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas isso não pode, né, de acordo com as principais estimativas, talvez, né, acho que é a melhor palavra para se dizer, talvez não piore ainda mais, tá? Mas o que a gente coloca aqui? Impulsionamento de crédito, que é o principal ponto, ou seja, o crédito ele diminuindo, ou seja, tem relação muito grande com a redução de estímulos no mundo inteiro, o cenário mais desafiador, maior inflação, né? Quando a gente fala aqui, principalmente de países emergentes com menor renda, o que acontece? Né? Ou seja, a gente consegue observar esse arrefecimento da economia no mundo inteiro e, consequentemente, a gente tem um ponto aqui, né? Ou seja, de inflação para baixo, tá? No final do ano de 22, tá? Ou seja, claro que isso no movimento não vai ser em linha reta, mas a gente consegue observar que a tendência, né, é de inflação para baixo no ano de 22, tá? Acho que é um ponto bem interessante para a gente sempre reiterar por aqui, tá? Acho que essa é a principal visão dos principais economistas. Agora a gente tem que entender se realmente esse cenário vai se desenhar nos próximos meses, tá? E quando a gente compara aqui as empresas small cap, né, a gente fala aqui do Russell 3000, né, a gente compara as ações que mais caíram, né, durante a pandemia, os setores, né, que mais caíram e os setores que mais se recuperaram. E um ponto bem interessante que a gente consegue observar é que os setores que mais, né, se prejudicam, né, com a alta de juros, que são os setores aqui, né, de healthcare, real estate e utilities, né, são setores que não se recuperaram tanto do nível pré-pandemia. E quando a gente tem aqui os setores de financials, né, materials e tecnologia, mesmo com as últimas quedas, a gente consegue observar, né, a maior alta, ou seja, mesmo com uma recuperação muito maior do nível pré-pandemia, que são esses três setores por aqui, tá? Por outro lado, a gente consegue observar a energia também como principal destaque, né, positivo, também como setor de industrials, né, assim como tecnologia, como eu falei, que vem se recuperando no curto prazo, mas a gente não está falando aqui, pessoal, do S&P 500, tá? A gente não está falando aqui das maiores empresas dos Estados Unidos, está falando aqui das empresas small caps, por isso que a gente consegue observar que o impacto até mesmo foi menor, tá? Mas na média as empresas não cresceram tanto assim comparado com os principais setores, que a gente conseguiu observar até mesmo naquele gráfico de Sharpe,
tá? Que é um ponto bem interessante por aqui, tá? Bom, aí a gente fala aqui sobre outra tabela, né, que a gente comenta aqui, é principalmente o ETF do metaverso, né, que muita gente tem comentado sobre metaverso, acho que foi a principal pauta aqui que foi falado aqui na BMC News. E sobre metaverso, né, tem um ETF, né, sobre metaverso lá. E quais são as maiores empresas, maiores pesos, né, das empresas do metaverso, né? A gente tem Nvidia, Microsoft, o próprio Meta, né, que é o antigo Facebook, Snap. A gente tem Taiwan Semicondutores, Apple, Amazon, Qualcomm. A gente tem várias companhias aqui, principalmente as três, né? Ou seja, a Nvidia, Microsoft e a Apple, né? Ou seja, a gente tem a Apple aqui também logo abaixo, né? A Amazon aqui também, as maiores empresas, né, que tem maior peso no ETF ali de metaverso. Mas um ponto interessante, que até traz uma provocação nessa tabela aqui feita pelo Goldman Sachs, que ele coloca, claro, né, que ao longo dos próximos anos nós não saberemos qual será a principal companhia que terá o maior peso. Ou seja, a gente vai ter aí uma grande mudança dentro dessas principais companhias que compõem esse ETF. Mas esse ETF hoje compõe-se aí das maiores empresas que são correlacionadas ali com o movimento do metaverso global. Tá bom, Isabela, Hanna? Esses são os principais gráficos de hoje. E com uma novidade, né? Agora a gente tem a função aqui de explanar, de desenhar aqui na tela, né? Tava só acompanhando aqui o Alex fazendo, gostei de ver. Desenhista, além disso, né? Desenha certinho ali. Obrigada, Alex. Obrigado. Amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Bom, agora a gente fala da Alpargatas, que aconteceu hoje, na verdade, nesta madrugada, aí, um incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de calçados da Alpargatas, localizada em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na madrugada desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. E segundo a empresa, o incêndio não teve impacto significativo nas instalações que são responsáveis por menos de 3% do volume anual total de produção da companhia. A empresa afirma que está acompanhando a apuração de perto aí dos fatos pelo Corpo de Bombeiros e também outras autoridades, bem como a determinação das perdas e danos materiais incorridos, incluindo aí o acionamento do respectivo seguro, né, Hanna? Pois então, a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha para ver como está o papel, né? Vamos olhar, Isa, esse incidente aí que já a gente vem noticiando aí desde o comecinho do dia. Eu vou até colocar aqui, vou botar aqui Alpargatas. A gente vê então que tá, mesmo assim tá subindo, né? O papel tá aí na casa, tá subindo 0,34%, o papel tá na casa dos R$ 26,50. A gente aproveita, né, para olhar o setor aqui do varejo como um todo. A gente vem ainda aqui, tá todo o setor no vermelho, né? A gente até ampliar aqui para a gente ver melhor, mas está tudo no vermelho ainda por aqui. A Mer3 ainda segue recuando mais de 4%, Lojas Renner também está encostando aí nos 4% também. Lojas Marisa recua 2,37%, Via cai mais de 2% também. Magazine Luiza tem queda de 1,42%, CIA 1,05% de perdas. Aí tem também por aqui Grupo Soma Pets, Arezzo e Guararapes também figurando nas quedas no setor. E mudando de setor, falando agora das empresas do setor frigoríficos, a Marfrig informou, em fato relevante, que o seu conselho de administração decidiu que a companhia deve exercer seus direitos de acionista para passar aí a influenciar a administração da BRF e, né, como acabou afirmando aí a companhia. A gente aproveita até para olhar, né, pedir para olhar aqui rapidinho o setor, para a gente ver Marfrig como é que está agora, para a gente ver aqui rapidinho como é que está Marfrig nesse momento. Olha só, Marfrig está recuando 3,36%, e aí a gente vê então que o papel está na casa dos R$ 21,58. Vamos ver então o setor aqui das empresas, setor dos frigoríficos aqui de um modo geral. A gente vê então que Marfrig está aí com essa queda de 3,36%. Depois a gente vê Minerva recuando 2,13% e BRF caindo 1,01% neste momento, né? O setor está todo em queda, assim como o setor de varejo também, que a gente acompanhou agora há pouco, né, Isa? Exatamente. Então, a gente, do setor de frigorífico, a gente vai para outro setor, aqui falando da Enalta Participações, que informou o início da perfuração do primeiro poço exploratório no bloco Sil M428, na bacia Sergipe-Alagoas, onde tem uma parceria aí com as petroleiras norte-americanas ExxonMobil e Murphy Oil.
Segundo a Enalta, a perfuração no prospecto está sendo então realizada por uma sonda da Seadrill em lâmina d'água aí, com uma duração estimada entre 2 e 4 meses. A Enalta Energia S.A., controlada da companhia, possui 30% de participação em 9 blocos da bacia de Sergipe, Alagoas. Então, após essa notícia, vamos dar uma olhadinha, né, Hanna, para ver como está o papel da Enalta e do setor de energia. Pois é, vamos olhar a Enalta aí, vamos olhar como um todo o setor também. Vamos olhar começando aqui por Enalta, que está subindo 0,48%, está com papel de R$ 16,67. E o setor aqui de petróleo, a gente vê que só Vibra Energia está recuando 0,21%. E está aí em relação às outras companhias, está tudo subindo, né? PetroRio agora sobe mais de 3%, 3R Petróleo 2,97%, Petri 4, Petri 3 estão aí subindo mais de 2%, e Enalta, né, que a gente falou agora há pouco, está aí, segue subindo, agora já sobe 0,42%. Bom, por aqui a gente segue, né, Isa, trazendo as notícias, agora mudando de setor, falando do setor de papel e celulose, porque a Klabin enviou uma proposta de incorporação de 2 subsidiárias integrais a ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de março, conforme mostrou o fato relevante hoje. As controladas Florestal e Monterlo estão na proposta com o objetivo, né, que reflete aí, segundo a companhia, um esforço de simplificação e racionalização também da estrutura societária, com ganho de eficiência administrativa, financeira e operacional, assim como também na prevenção de despesas adicionais. Aí a gente olha aqui o setor, a gente olha Klabin, e já vou olhar até o setor também das papeleiras, está rolando uma atualização aqui. Enquanto isso, a gente olha a Klabin, está aí com uma alta de 0,18%, o papel está na casa dos R$ 5,44. Aí a gente olha aqui o setor, a gente vê então Irani subindo 1,86%, Suzano 1,17%, Klabin também está subindo agora, e o outro ticker da Klabin está operando ainda na neutralidade, né? Vai atualizando e a gente vai vendo como é que estão os números por aqui, Isa. Bom, agora a gente fala do setor aéreo, né? A Embraer informou que entregou um total de 141 jatos ao longo do ano de 2021, com 55 deles apenas no quarto trimestre do ano passado. No ano foram 48 jatos comerciais e 93 executivos. A companhia também afirmou que a carteira de pedidos firmes totalizava aí 17 bilhões de dólares em 31 de dezembro, o maior valor desde o segundo trimestre do ano de 2018. Segundo a companhia, o valor atual da carteira de pedidos já reflete o resultado da negociação com a Força Aérea Brasileira para a redução de 28 para 22 o total de aeronaves KC-390 Millennium a serem então entregues nos termos dos aditivos contratuais. Então, vamos dar uma olhada no papel da Embraer. Vamos olhar agora que está recuando, isso está caindo agora 2,61%, e o papel, então, está sendo comercializado a R$ 18,67. A gente, é claro, fica de olho, vai monitorando tudo por aqui. Vamos mudar agora de setor, falando agora da CEMIG, que, né, a companhia aprovou uma reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado e o relatório final que apura possíveis irregularidades em relação à gestão desde 2019. A Assembleia foi instaurada para investigar supostas irregularidades, como contratações sem licitação, alienações de ativos e ações relativas à participação societária na Renova Light e Taesa, além de apurar eventual conduta ilegal e imoral por parte de diretores, também empregados públicos da CEMIG e de suas companhias subsidiárias. Em nota, a CEMIG informou que todos os atos da atual gestão são para preservar o patrimônio da companhia e assegurar também a melhoria da oferta de serviços de energia elétrica aos seus clientes, seguindo a legislação pertinente. Vamos olhar então o setor aqui das empresas elétricas para a gente ver então como é que elas estão nesse momento. A gente falou agora de CEMIG, CEMIG agora está caindo 1,23%, depois temos NBR3 caindo 0,21%, Engie 11 recua 0,23%, CESP 6
tirar o mouse aqui, CESP6 0,09% de queda e Elet 6 também aparece aqui no cantinho, recuando agora 0,03%. Já nas altas, a gente vê CPFE subindo 0,44%, Taesa 1,30% de ganhos, Neoenergia 0,62% de alta, Alupar sobe 0,36%. Depois temos Engie 3, Eneva, Copel, AES Brasil, Light e Elet 6, agora que virou para as altas agora, tá subindo, estava recuando, agora tá subindo um pouquinho, 0,04%. Então, esse é o cenário, Isa, das elétricas até esse momento. Vamos aproveitar, então, para dar uma notícia aqui da Sabesp, enquanto eu estou pedindo para a Hanna separar o papel aqui da Sabesp no índice, porque a Sabesp está subindo aí, pelo menos estava subindo até agora há pouco, aí com a possibilidade de privatização. Estava entre as maiores altas, o bom desempenho então é estimulado pela possibilidade de privatização da empresa de saneamento. Na última quinta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prometeu então levar a cabo aí o processo de desestatização, trava-língua, caso seja eleito então governador de São Paulo. Então, após essa notícia, a gente vê que na segunda-feira a Sabesp sobe. Como está o papel neste momento, Hanna? Pois é, vamos olhar então, Isa, para a gente ver então como é que está o papel Sabesp nesse momento. Está subindo, né? 4,07%. O papel aí está sendo comercializado a R$ 39,37. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha no índice também para ver como opera neste momento. No início estava operando em leve alta, aí 0,38%. Está oscilando aí entre ganhos e perdas. Como está neste momento o índice? Vamos lá, aqui o Ibovespa está subindo, Isa, 0,20%, está na casa dos 113.109 pontos. Abriu o pregão hoje em 112.880 pontos, chegou também numa máxima aí, um pouquinho a mais do que está nesse momento, 113.404 pontos. A gente fica de olho, né, para ver como é que está nesse momento. Deixa eu só tirar aqui do setor e olhar como um todo o nosso mapa de calor no nosso Profit. A gente vê, né, que a situação até que está bem dividida, mas a maior parte das empresas está aqui, né, na nossa ala vermelhinha do mapa. A gente vê ainda a Mer3 recuando mais de 4% agora. Na sequência tem Lojas Renner também com uma queda de 4,18%. Setor de varejo está forte por aqui. Depois a gente vê que tem positivo, caindo 3,38%, Marfrig 3,58% também de queda. Tem também os bancões e os bancos digitais por aqui. Tem Banco BTG Pactual caindo 2,22%. Agora, Itaú 1,72% de queda, Itube também, Itaúsa, na verdade, está também recuando 1,81% agora. E também, né, já que a gente estava falando de Sabesp é a maior alta, né, até esse momento, agora 2 horas e 2 minutos da tarde. E aí a gente vê que então, Sabesp está subindo agora 3,99%. Depois a gente vê Rumo também, né, que inclusive a maior queda da última sexta-feira era Rumo, e agora está subindo 3,48%, Isa. Tá certo, o BMC Stock desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A Hanna Beltrão volta mais tarde no Business, né, Hanna? Volto mais tarde, a gente tem empresa por aqui, hoje a gente conversa com os gestores da EDP Brasil, conhecer um pouco mais sobre a companhia, falar também sobre os resultados e também as perspectivas, né, Isa, para esse ano aí de 2022. Então, espero todo mundo às 18h45 no BMC Business. Mandem perguntas no chat, hein? Vou aguardar. Isso aí, tá certo. Mais tarde, então, Hanna Beltrão no Business. Obrigada, Hanna. Até amanhã no Isa, até amanhã. Estoque.